Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao MBL Tocantins. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Onofre, eu tenho 17 anos e eu sou um dos porta-vozes do movimento. Então vamos lá, mais um giro de notícias semanal para vocês. A primeira notícia é sobre a falta de alguns medicamentos no mercado, proveniente da automedicação e do estocamento de algumas pessoas, remédios como cloroquina e ivermectina. E a segunda notícia é sobre o último estudo do IBGE, que em relação ao número de desempregados aqui no estado e a consequência que isso tem, consequência social, enfim. Lembrando que o estudo ele dá meio que um panorama total da situação da pandemia. Então vamos lá. O primeiro ponto é que a ivermectina e os remédios que eu citei, cloroquina e hidroxicloroquina, eles não foram inventados de março para cá, em meio à pandemia, para combater o coronavírus. Eles já existiam para combater doenças e questões mais específicas, como lúpus, por exemplo. Só que agora essas pessoas que realmente precisam, por questões específicas do remédio, elas não estão tendo acesso porque outras pessoas estão simplesmente estocando esses medicamentos em casa, e estocamento é um problema e eu vou falar o porquê. Lembrando que eu não sou contra o uso desses remédios, né, independente da questão da eficácia. Lembrando que a cloroquina, por exemplo, já foi comprovado cientificamente que não tem integral eficácia. Mas se as pessoas quiserem usar mesmo assim, se submeter aos efeitos colaterais leves no caso da ivermectina e mais pesados no caso da cloroquina, enfim, elas que decidem, desculpa. Você tem a questão, essa questão de estocamento, de estocar os medicamentos, não é errado por uma questão legal e econômica. Né? Uma pessoa comprando 100 remédios e 100 pessoas ao todo comprando os mesmos 100 remédios, economicamente é a mesma coisa, o lucro para o empresário, para o empresário malvadão. Porém, é errado por uma questão moral, né? É óbvio, eu não estou querendo fazer moralismo barato aqui, é errado por uma questão moral você pegar o que outras pessoas estão querendo, enfim, é uma questão até de solidariedade. Toda a nossa solidariedade, ok? Lembrando que a explicação econômica para isso é simples, a lei da oferta e da procura. Você está tendo muitas pessoas procurando remédio e você está tendo pouca reposição. Segundo alguns farmacêuticos aqui da minha pesquisa, que vai estar o link aqui, eles produzem lá, colocam no estoque e em 48 horas esgota tudo. Aí, para você ver. Aí as pessoas que têm mais renda, têm mais condição social, vão lá, compram tudo e as pessoas que não têm se prejudicam. E aí, como eu sempre digo aqui no canal, o empresário quer ter lucro, não quer ter prejuízo. E aí, como ele não quer ter prejuízo, a reposição desse leve prejuízo que ele vai ter vai ser lá no preço final, e por isso que nesse caso aqui vai aumentar 30% o preço desses medicamentos. Então vamos lá, a segunda notícia. Então, a segunda notícia ela tem muitos números, e para não ficar uma coisa chata, eu vou ler aqui no computador e vou falar diretão. Se ficar ruim, vocês me avisam depois. Então, como eu falei, é sobre a quantidade de desempregados. Você teve um aumento, segundo essa pesquisa, de 15,3% na quantidade de desempregados. Portanto, teríamos cerca de 10 mil pessoas sem emprego aqui no estado. Agora eu vou dar os dados aqui. Dessas pessoas, 53,8% receberam os auxílios governamentais econômicos, como auxílio emergencial. Ou seja, 53,8% e antes, em maio, era 50,2%. Né? Então você teve um leve aumento. Você teve 90 mil pessoas afastadas do serviço, sendo 74 mil dessas 90 foram afastadas por motivos relacionados ao coronavírus, né, o distanciamento social. E o resto desses 90 mil era ali por questões específicas, como férias, licença maternidade. Então, seriam 90 mil agora, e em maio o número era de 114 mil pessoas afastadas do mercado de trabalho. Já falei alguns números aqui, tá meio chato. Então tá, o primeiro ponto, muitos me falaram aí na tese de que, nesse caso, em meio à crise econômica, em meio à pandemia, a pobreza vai levar à violência. É uma questão aí que há discussões, né, relacionadas. Porque antes as pessoas, na verdade agora, por causa do lockdown, por causa do pensamento isolacionista, sem método, só fica em casa e é isso, sem planejamento, que inclusive nós tivemos muitos casos disso aqui no Tocantins, no Brasil como um todo. Então, na minha opinião, esse isolacionismo sem planejamento ele não funciona. E aí, pensamentos como esse, essas pessoas que falam isso são as mesmas que falam para um mendigo, brigam com o mendigo porque ele não está usando máscara. Isso é uma barbaridade, uma crueldade. Né?
O segundo ponto é a questão de que nós temos sim que apoiar os trabalhadores mais que recebem menos, ali, que tem menos apoio moral da sociedade. Como, por exemplo, ali os entregadores de aplicativo. Né? Em meio a tudo isso, ele poderia simplesmente ir ao crime, né? Entrar no mundo do crime, mas não, ele está trabalhando ali com o pouco que ele tem, então a gente tem que apoiar moralmente que os caras trabalham pra caramba. Então tá aqui meu apoio moral e econômico. Econômico que eu digo é gorjetas, enfim, né, reivindicar os direitos dessas pessoas, mas sem politicagem, como já tivemos aqui no Brasil, sem coisas políticas ali, mais um apoio moral ali de pessoas que estão trabalhando para a gente. Então é isso, muito obrigado, vamos questionar tudo. Falou.